origem, meio e propósito, a totalidade do domínio divino. 1 Coríntios 8:6. Porém, Paulo escreveu: para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Então nós temos aqui, irmãos, o fundamento para uma vida real, o fundamento, a base para uma vida com propósito. Eu diria o centro da gravidade da nossa vida. Paulo, quando ele escreveu isso, ele está dizendo que a vida, a existência não é aleatória, que você nasce e vive porque Deus te jogou no mundo. Não, ela tem um ponto de partida, e o ponto de partida é o Pai, o Criador, e o meio, o agente, Jesus. O Pai é a fonte de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, Paulo disse. Ele é a origem, e Ele é o destino final. Todos os homens, de todos os tempos e de todas as gerações, sejam anônimos, pobres, ricos, artistas, estadistas, políticos, militares, cientistas, grandes, pequenos, intelectuais, indoutos, todos um dia terão que comparecer diante dele. No final, vai ter que chegar diante dele. Mas Paulo fala de Jesus, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de Jesus, e por meio de quem vivemos. Jesus é o agente da criação, e Ele é o caminho da transformação, o caminho da salvação, o caminho para uma nova vida, como nós ouvimos os testemunhos aqui. Não só da resposta do projeto do Diego, que trouxe a avó para cuidar do neto, mas a resposta do nosso irmão, que sonhou um primeiro pequeno, e depois deu um passo mais longo, mas a transformação da vida irmã, transformação de cada pessoa, e de centenas que estão aqui, por meio de Jesus. Quando a nossa irmã citou a maneira que as pessoas são recebidas aqui, o amor, o acolhimento, isso não é do ser humano, esse amor, esse acolhimento. É porque Cristo vive em nós. E como eu escrevi o livro, Ele é a esperança da glória. Cristo, Ele passa a nos abençoar e a trabalhar na nossa vida, e a mudar a nossa visão, a mudar a nossa maneira de pensar, a maneira de agir, o nosso comportamento, as nossas palavras. E aquilo que a pessoa só via, tem pessoa... Eu não gosto de falar coisa negativa de ninguém, mas eu conheço pessoas que só vê desgraça, só vê problema, só vê coisa ruim. Por quê? Não só vê coisas boas e deixar as coisas ruins de lado. Quando você deixa as coisas ruins de lado e você olha as coisas boas, você está abrindo espaço
para o amor de Deus crescer no teu coração, crescer na tua vida. Então, quando a irmã falou, a maneira que fomos acolhidos aqui, o amor do líder, o amor da líder, o amor das pessoas, o amor que há, o acolhimento, o desejo com que todos vivam bem, isso revela uma coisa: amor a Deus e amor ao próximo. Porque você quer usar uma chave poderosa para a tua vida? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame as pessoas. Amar não é questão de você ser amado, é uma escolha. Jesus nos amou sendo nós ainda pecadores. É uma decisão do coração. Então, Romanos 11:36 declara aí que não há nada fora da esfera de Deus, pois todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe por meio dEle e para Ele. Não há nada fora da esfera de Deus. Ele é a fonte, dele é a fonte inesgotável. Todas as coisas boas têm sua origem em Deus. Ele é o designer, Ele é o criador, Ele é aquele que dá o fôlego de vida. E quando digo que Ele é o designer, Ele pode ser o designer para 2026, para o teu projeto de vida. E Ele pode dar fôlego de vida para o teu projeto, e fazer ele se tornar realidade, fazer ele acontecer, porque Deus é aquele, é a origem de tudo, e é o ponto final sobre tudo. Ele sustenta tudo, e é um sustento também contínuo. Agora, é preciso reconhecer que nós temos como um presente dele, Jesus, que veio. Sabe que eu fui a semana numa escola, uma líder me convidou para ir numa escola. Eu fui numa escola para falar de Jesus lá do Natal. Todas criancinhas pequenas. Todas. E as pessoas, elas têm um entendimento muito vago sobre o Natal e sobre Jesus. Mas eu entendi, sabe o quê? Que Deus, Ele quis tanto se revelar à humanidade, que Deus pensou, eu preciso me tornar um deles. E Jesus veio e se tornou um de nós, se tornou homem. Porém nunca pecou, nunca falhou. Quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E Ele disse, vão em meu nome e curem os doentes em meu nome. Expulsem os demônios em meu nome. Em meu nome vocês farão coisas maiores do que as que eu estou fazendo. Tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jó, ele falou algo muito interessante. Ele falou que se você se alinhar com Deus, que é a fonte, porque aqui está uma chave, irmãos. Você precisa se alinhar com Deus. Haver um alinhamento da tua vida. Bom, isso não é bom, eu não vou fazer. Eu por esse caminho eu estou indo, eu acho que eu não devo ir mais, eu tenho que ir por aqui. Você se alinha com Deus, porque Ele é a origem de tudo, o meio e o propósito. Então a nossa vida precisa se alinhar com Ele. Por isso Jesus morreu em nosso lugar, para nos salvar, para nos perdoar, para nos redimir, para nos dar a chance de um novo começo. Você poder começar de novo.
Não sei eu já vou ler o que Jó falou, não sei se você viu o testemunho daquele ator italiano, que no filme Paixão de Cristo, aquele filme lá do Mel Gibson, ele era ateu, na verdade, ele fez o papel de Barrabás, mas como homem ele era um ateu, ele não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Porém, na cena, o ator que fazia o papel de Cristo, disse: não olhe nos meus olhos. E ele estava todo com a maquiagem, todo desfigurado, todo ferido, a coroa de espinho, o corpo todo arrebentado, estraçalhado com as marcas, e ele estava com o olho meio fechado e um olho aberto. Entraram na cena, e esse ator, ele conta que na hora ele estava rindo, e como um louco, um endemoniado. O Barrabás era criminoso, era agitador, era tudo o que o povo odiava. E ele rindo, ele olhou para o personagem de Jesus. Ele olhou nos olhos. E o olhar do ator, que depois se converteu e se tornou cristão também, ele já estava transformado na vida, aquele olhar atingiu ele. E ali Deus pegou ele na cena. E ele não teve como fugir. Ele foi alcançado por um amor tão grande, que ele não conseguiu fugir. Na alma dele, ele entendeu o quanto Jesus o amava. Ele entendeu o quanto ele não merecia o que Jesus fez por ele, o quanto ele era indigno. E ele aguentou até o fim da cena, saiu descendo e foi dobrar os joelhos, chorar e entregar a vida para Jesus. Então, quando você entende o que realmente Jesus fez por você, você deixa de ser religioso para viver uma nova vida e caminhar com Jesus todos os dias. É assim? É assim? Sobre o projeto de vida, Jó disse, 22, 28, Jó: tudo o que você fizer, dará certo. Porque Deus é a tua fonte, Deus é o teu fôlego de vida, Deus é o teu designer, Deus é aquele que te protege. Tudo o que você fizer dará certo, e a luz brilhará no seu caminho. Numa outra versão, diz assim: determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando, está aí, e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando nossos planos, nossos negócios são determinados nele, e por ele, e para ele, alinhados com o propósito divino, eles terão firmeza e tudo vai dar certo, com certeza. Pode ter certeza, porque a luz vai brilhar no teu caminho. Eu quero concluir esta breve reflexão citando o testemunho do irmão que disse: eu fiz o meu projeto, jejuei 3 dias, outro também lá jejuou, jejuei e orei 7 dias. Todo projeto, com certeza, eu, por exemplo, não vi ninguém que chegou o fim do ano e não deu uma oferta no altar, como gratidão, como fé, como deu um nome para a oferta, enfim, um voto conforme ele sentiu no seu coração. Todo projeto, toda semente,
ela precisa ter uma expectativa, porque você não pega uma semente e sai, bom, eu tenho a semente que eu quero ter uma colheita de, vamos dizer, de arroz, de feijão, e você pega 1 quilo de feijão, e você sai e começa a jogar no lote do vizinho, joga para lá, joga para cá e vai embora, e diz, bom, eu plantei minha semente. Com certeza você não vai colher nenhum grão de feijão dessa maneira. Você tem que semear no teu campo, semear na tua vida, semear na tua família, semear para o teu casamento, semear para o teu futuro, semear para a tua segurança, semear para ter uma colheita. Sementes, elas não são jogadas aleatoriamente no meio das pedras, elas não são jogadas no meio dos espinhos, elas não são jogadas na beira do caminho. Semente é jogada numa boa terra, é lançada na terra, porque semente tem nome, semente tem futuro, ela tem voz, ela precisa ser direcionada. E eu quero concluir, porque o Espírito de Deus trouxe esse versículo ao meu coração, Gênesis 26, 12. Naquele ano, Isaac fez plantações ali, e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Naquele ano, foi a semeadura para o ano. O Espírito Santo trouxe ao meu coração esse versículo. E o Espírito Santo me mostrou algo, porque se você ler os versículos anteriores, se você ler o versículo 1 do Gênesis 26, fala que houve naquele tempo, naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Bom, versículo 2, e ali o Senhor apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito, fique naquela terra que eu lhe mostrar. Olha aqui para mim, a saída para Isaac, do ponto de vista humano, eu vou buscar uma saída no Egito. Deus, porque ele caminhava com Deus, alinhado com Deus. Se você está alinhado com Deus, Deus te direciona no teu negócio, te direciona na tua vida financeira, te direciona no teu projeto. Aquilo que as pessoas não veem, você consegue ver. E você consegue plantar também onde ninguém planta. E você pode colher onde ninguém colhe. E Deus disse, não vá para o Egito, não desça. Fique, porque eu vou te mostrar o lugar que você vai ficar. E aí vem o versículo 12, e era tempo de fome, era tempo de seca, mas no tempo da seca, Isaac semeou. Versículo 12, Gênesis 26, 12, ele fez plantações ali, e colheu 100 vezes mais do que semeou. Por quê? Pois o Senhor Deus o abençoou. Diga, my God. Diga, my God. Deus o abençoou. Sabe qual é a grande diferença? É Deus na tua vida. É Deus quando você plantar com o coração correto. É Deus no teu negócio, é Deus na tua família, é Deus no teu caminho, é propósito, viver por um propósito, viver por um propósito para a glória de Deus.